Olá, bem-vindos a mais uma aula de Autodesk Inventor 2021. Aqui quem fala é o professor João Batista Sade Farias, do canal CAD/CAM CNC. Nesta videoaula irei demonstrar aqui a importância que a gente tem, o cuidado que a gente tem ao desenhar o esboço, para que depois seja feita uma operação nesse esboço, uma operação de extrusão ou de revolução ou qualquer outra operação que a gente encontre aqui no painel de criar. Tá? Então, como a maioria do modelamento 3D no Inventor é feita a partir de um esboço, e esse esboço eu vou depois aplicar uma operação para dar volume, esse esboço tem que ser feito, com certos cuidados. E um deles é restringir esse esboço. Então, essa peça aqui tem um esboço, foi extrudado, aqui tem um esboço, mas esse esboço está completamente com vários problemas. Ele não está restringido, ele não tem dimensões, então falta uma série de informações. Então aqui embaixo, aqui na linha, na barra de status do Inventor, a gente tem a informação quantas cotas são necessárias para deixar esse esboço restringido. Aqui está dizendo que tem 19 cotas necessárias. As cotas, As cotas, eu estou aqui trabalhando no esboço, as cotas são dimensões, mas também aqui esses 19, então a gente pode considerar também aqui as restrições geométricas que a gente aplica nesse esboço. Não é só cotas, mas restrições geométricas. O ideal é que primeiro eu aplique as restrições geométricas e depois coloque as cotas. Isso é o ideal. Quando a gente está aprendendo, não é uma tarefa muito fácil, que só se adquire com o tempo. Então eu vou começar aplicando nesse esboço algumas restrições que ao desenhar faltou. Então, por exemplo, porque o Inventor ele ao desenhar os objetos, de 2D, ele aplica restrições. Eu vou mostrar aqui do lado, quando eu desenho uma linha, o ponto inicial da linha aqui, e agora eu faço assim, isso aqui, se eu clicar ali, essa linha vai ter uma restrição de horizontal. Como é que eu sei? Porque tem uma simbologia ali que me mostra, tem o valor da cota, tem o ângulo dela e tem aquele símbolo que é horizontal. Então essa linha vai ter uma restrição de horizontal. Assim como para cima, vai ter uma restrição de vertical, vertical. E quando eu fizer para o lado, ele coloca lá uma restrição de perpendicular em relação a essa. Então, ao desenhar, o Inventor já coloca restrições. Isso aqui foi feito, sem restrição nenhuma. Então, o que eu vou pegar aqui? Então, aqui tem as principais restrições: coincidente, colinear, concêntrico, fixo, paralelo, perpendicular, horizontal, vertical, tangente, suave, simetria e igualdade. Então, por exemplo, essa linha aqui, a ideia dessa peça é que essa linha seja horizontal. Então vou aplicar uma restrição de horizontal. Horizontal e clica na linha. Porque horizontal e vertical é sempre um ponto. Então aqui, um ponto na linha. Ficou horizontal. Tem mais linhas horizontais? Tem. Tem essa, tem essa, tem essa. Todas as linhas são horizontais. Verticais. Essa é vertical. Eu posso substituir uma restrição de vertical por perpendicular. Se eu tenho uma linha horizontal, eu posso dizer que essa linha é perpendicular a essa. Vai dar o mesmo efeito. Perpendicular. Essa é perpendicular com essa. A mesma coisa se eu tivesse aplicado uma restrição de vertical. A mesma coisa é a restrição de paralelo. Paralelo. Essa é paralela a essa. Deu o mesmo efeito que se eu tivesse aplicado o vertical aqui. Ou perpendicular com essa aqui. Ou perpendicular com essa. Que mais? Vertical essa. Vertical essa aqui. Bom, então ela já ficou, já começou a ficar melhor. Aqui, esse raio,
a ideia é que isso aqui seja um canto arredondado, então esse raio tem que ter tangência, né, com essa linha aqui. Então tem uma restrição de tangência aqui, ó, tangência, ó. Restringe as curvas incluindo os extremos de uma linha, tá? Então, ó, tangência entre uma linha e um círculo, ou entre dois círculos, ó. Esse círculo, esse arco tangente com essa linha. Tem que ter um cuidado, tá? Tem que ter um cuidado aqui, ó, porque pode acontecer surpresas assim, ó. Ó, por exemplo, se eu aplicar tangência desse arco com essa linha, ó, não ficou como eu queria, porque ele sempre vai procurar o ponto mais próximo de tangência. Vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz e vou puxar isso aqui um pouquinho para cá, assim, ó, tá? Para ele pegar a tangência dessa linha com essa parte aqui externa do arco, ó. Tangência, o arco e a linha, ó, tangencial. O que mais? Ó, todas as cotas que faltavam, agora só faltam 9. Então agora eu vou colocar dimensões, ó, cota. Vou colocar o comprimento total, ó, essa linha e essa linha aqui, ó. Daí vai me dar o comprimento total, sei lá, vou botar 50. Vou colocar a largura total. Ao invés de clicar nessa de baixo e nessa de cima, eu posso clicar nessa aqui, ó. Daí ele me dá o comprimento dessa aqui, sei lá, 30. Esse raio aqui, vamos colocar 6. Estou dimensionando. A largura disso aqui, 12. A profundidade disso aqui, 5. Né? Já faltam só 4. Aqui, ó, isso aqui, ó, aqui tem a altura de 30, né? Mas isso aqui, ó, isso aqui não está definido, né? Uma coisa que a gente não faz, ou que a gente deve evitar, é colocar duas cotas iguais. Por exemplo, assim, daqui até aqui também eu quero 30. Tá? Aí isso aqui fica igual a isso. Por que a gente evita? Porque no 3D a gente sempre pensa na possibilidade de alterações da peça no futuro. Então, se eu tiver duas cotas, se eu tiver que alterar essa peça, eu tenho que alterar duas cotas. E isso não é legal. O que eu sugiro? Trocar, né? Trocar essa cota de 30, que aqui já tem, por uma restrição geométrica. A restrição geométrica é a seguinte, ó, essa linha aqui que está livre, ó, ela tem que estar alinhada com essa. Então aqui existe uma restrição chamada de colinear, ó. Colinear faz com que dois ou mais segmentos de linha ou eixos de elipses se situem na mesma linha. Colinear essa, colinear com essa. Pronto. Aqueles 30 vão controlar aquela linha também, ó. Se eu colocar 20, as duas se alteram. O que mais? Eu quero que esse rasgo aqui, ó, fique centralizado, né? Centralizado. Então eu posso botar uma cota, aqui, ó. Mas essa cota eu tenho que calcular o valor dela. Eu tenho que pegar os 50, subtrair 12 e dividir por 2. 50 menos 12, 38, dividido por 2, 19. Então, 19. Tá? 19. Tranquilo? E do outro lado? Do outro lado também tem 19. Eu prefiro, tá, ao invés de botar uma cota para centralizar isso aqui, botar uma restrição. Porque essa cota aqui de 19, ela centraliza isso. Mas se eu mudar o 50 ou mudar o 12, aquela cota 19 não vai centralizar. Eu prefiro sempre trabalhar com aquelas coisas que atualizam o modelo automaticamente. Então, ao invés de centralizar isso aqui com uma cota, eu vou centralizar com restrições. Qual é o que tem que acontecer para esse rasguinho ficar centralizado? Uma das coisas que tem que acontecer é esse segmento e esse segmento tem que ter o mesmo tamanho.
Então tem uma restrição que faz isso, que é a restrição de igualdade. A restrição de igualdade deixa os objetos com igualdade de dimensão. Ó, igualdade, essa linha igual a essa. Então isso aqui está centralizado. E mesmo que eu altere o 50, mesmo que eu altere o 12, isso aqui sempre vai estar centralizado, porque essa linha tem uma restrição de igualdade com essa. O que mais falta aqui? Ó, tá faltando duas cotas aqui, ó. Tá faltando duas cotas ou duas restrições. Uma coisa que eu não devo deixar, tá? É meu esboço assim, ó, livre. Assim, ó, livre, ó. Ele tá livre para mover ele para qualquer lugar. Eu sempre procuro usar aqui a origem, ó. Então o meu esboço, uma parte dele, um ponto dele tem que estar coincidindo com a origem. Então eu posso fazer várias coisas aqui. Eu posso, por exemplo, pegar esse ponto e coincidir aqui com a origem. Posso colocar cotas, tá? Se eu colocar uma cota da origem até ali, tá? E dizer que essa cota é zero, ó, zero. Ele fica, essa linha fica alinhada com a origem. Tá? Eu, ao invés de usar cota zero, eu posso pegar esse ponto e coincidir ali com a origem. Pode ser feito assim, ó. Restrição de coincidente, esse ponto com aquele ponto ali, ó. E quando eu faço isso, ó, automaticamente ali embaixo vai aparecer restrição total. O meu esboço fica todo ele todas as linhas ficam preta. É porque ele está completo, não falta nenhuma informação, nenhuma cota e nenhuma restrição. Também pode ser feito assim, ó. Também, em vez de clicar no botão coincidente, eu posso pegar e arrastar, ó. Arrastar, chegou ali e coincide. Quando o esboço está restringido, e eu sempre devo deixar os esboços restringidos, se eu tentar colocar mais alguma informação, se eu tentar botar mais alguma cota ou outra restrição, ele vai me avisar, ó. Por exemplo, eu quero colocar uma cota de tangência desse arco com essa linha. Ele vai avisar ali, ó, já existe a restrição. Tá? Se eu tentar botar uma cota, que não precisa, tá? Se está todo ele preto, não precisa botar cota nenhuma. Mas eu quero botar uma cota, disso aqui, ó, dessa linha aqui, ó. Tá vendo? 19. Aí ele vai me dar um aviso também, ó. Ao adicionar esta cota, o esboço será sobre-restringido. Ele vai ficar com um excesso de informações. Selecione OK para criar uma cota de referência. Não tem o OK, aqui tem o aceitar. Ó. Então ele cria a cota, mas é uma cota diferente das outras. Ó. É uma cota que está entre parênteses, é uma cota de referência, é uma cota que vai só te mostrar o valor. Tá? Mas, por exemplo, todas as cotas que não são referência, eu consigo alterar o tamanho do esboço. Ó. Por exemplo, 50. Eu posso colocar 60. Ó, mudou a peça. Esse 12, né, eu posso botar 15. Tá vendo? Eu alterei o comprimento, alterei a largura e ele já recalculou aquela cota. Essa cota eu não consigo. Ó. Clicando duplo na cota, tu consegue mudar o valor dela. Essa que é referência não dá. Se eu clicar duplo, ele vai dizer assim, ó, cota de referência. Eu não consigo mexer no valor. Tá? Ele só me mostra o resultado. Muito bem. Feito isso, concluo o esboço e a minha peça já está, né, já está com cara de uma peça mesmo, né, não aquilo que estava antes. O que aconteceu aqui? Eu tenho esse esboço, eu tenho aqui uma extrusão. A extrusão era um furo, mas esse furo sumiu. Por que ele sumiu? Porque o esboço do furo, ó, como eu fiz alterações na peça, ó, ele ficou aqui fora. Ou seja, então esse esboço que está cortando o material, que está furando a peça, no momento ele está furando nada. Então esse esboço aqui, né, eu vou editar ele. Esse esboço aqui eu vou editar ele, e esse circunferência eu tenho que fazer. Ele precisa de 3 cotas. Ó. Uma delas é a cota do tamanho. Vou botar aqui de 10. Tá? Cota de 10. Acho que 10 vai ser muito grande. Vamos botar menor então. Vou botar aqui 6.
E a outra coisa que eu preciso dar uma posição para isso aqui. Ou eu coloco duas cotas lineares daqui até aqui, tá? E daqui até aqui, ó, ele ficou preto, então ficou definido. Mas eu quero fazer com que esse círculo, que esse furo fique concêntrico com esse, ou seja, o centro do furo fique no centro desse raio. Então tem uma restrição de concentricidade. Esse círculo com esse arco, ó, e ele ficou preto. Então ele está restringido, ó, restrição total escrito ali embaixo. Concluir. Tá aqui a peça que antes estava toda esquisita, agora está, né, está feita como deveria ser. Uma coisa que eu não devo deixar, tá? Aqui tem um esboço, ó. Tem um esboço 2 aqui que não tem nenhuma operação em cima dele, né? Não tem extrusão, não tem revolução, não tem nada. Isso aqui eu chamo de lixo, tá? Isso aqui é um lixo, então isso aqui tem que ser excluído, ó. Excluir. Porque toda vez que eu clico numa face, clico em criar esboço e clico no concluir esboço, ó, fica um esboço criado ali. E aí, então eu tenho que sempre eliminar esse esboço aqui para não ficar cheio de esboço sem nada. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, aqui, ó, esse esboço de 18, ó, que é uma circunferência de 18, eu vou editar ele, ó, direito, editar esboço. Esse esboço aqui eu quero centralizar ele, tá? Eu quero centralizar ele nessa face aqui da peça. Posso usar cotas, né? Uma cota horizontal, uma cota vertical, que seja a metade, né, dessa medida e dessa medida. Eu vou mostrar para vocês uma maneira de centralizar isso aqui sem usar cota, usar só restrições. Então eu vou desenhar uma linha que vai de um canto até outro canto, ó. E ao desenhar essa linha eu já aplicou ali a restrição de coincidente. Essa linha não pode ficar assim uma linha contínua, porque isso aqui é uma linha de esboço, tá? E na hora de eu fazer a extrusão desse círculo, que eu quero transformar isso aqui num furo, essa linha contínua vai me atrapalhar. Então eu vou selecionar essa linha aqui e vou transformar ela numa linha auxiliar, tá? Que é aquele botãozinho lá em cima, lá, ó. Esse botão aqui, ó, que chama linha de construção. Ó, eu transformei uma linha de esboço numa linha de construção. E eu vou aplicar uma restrição de coincidência do centro desse círculo com o meio dessa linha. Como é que eu sei que é o meio da linha? Porque quando eu trouxer o mouse em cima dela e chegar no meio, ele vai marcar ali, ó, aquela bolinha verde é o meio daquela diagonal. Então eu coincidi o centro do círculo com o meio da diagonal. Então isso aqui está centralizado. Está centralizado. Ó, não usei cota nenhuma. Usei uma linha de construção e uma restrição. Agora eu vou fazer a extrusão. A extrusão, ele não achou aqui, ó, o perfil que ele tem que automático, né? Não achou automático o perfil, né? Porque eu tenho, como ele tem uma linha de construção dividindo, tá? Ele meio que se perdeu. O que eu quero extrudar? E também tem essas linhas amarelas ao redor, tá? Então ele quer saber o que eu quero estudar. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, selecionar perfis e vou clicar dentro dessa região. Agora sim, agora ele sabe o que ele tem que estudar. Para fora, ele vai fazer unir. Se eu pegar esse vetorzinho e colocar para dentro, automaticamente ele muda ali, ó, para corte, tá? Então seria a mesma coisa aqui, ó, tá adicionando material, eu quero cortar. Se ele está indicando para fora e está cortando, não vai cortar nada. Então eu tenho que inverter ali a direção, ó, para ele cortar para lá. O que eu quero cortar? Eu quero cortar só essa face aqui, né? Só essa espessura. Se eu souber a medida disso aqui, eu boto aqui a medida que eu quero extrudar, tá?
quanto que tá aqui? Tá 35, sei lá, 20. Então, ó, uma coisa que a gente não faz é estudar maior assim, tá? Só para garantir que fique passante. Isso não se faz. Quando um furo ele é passante, a gente sempre escolhe aqui, ó, passante. Quando eu escolho passante, eu não preciso me preocupar com o valor, porque ele vai cortar todo o sólido que ele encontrar pela frente, ó. Então, inclusive, ó, ele cortou essa e aquela parte lá, mas não era isso que eu queria. Eu queria cortar só isso aqui. Então tem essa opção, esse botãozinho aqui, ó, que é para, né? Ou seja, essa extrusão ela vai até aonde? Daí eu tenho que aqui, ó, selecionar a face até onde eu quero estudar. Eu quero estudar até aqui, ó, e aí ele extruda até ali. Ele não atravessa tudo. E é diferente, tá? É diferente de uma extrusão com uma medida, é porque esse para e esse passante, se eu aumentar essa espessura, esse furo continua atravessando ela. Essa é a vantagem, né, de não usar com medida, tá? Quando se quer que o corte seja total. Outro arquivo aqui, ó. O recurso de fatiar. O recurso de fatiar é assim, ó. Tem esse bloco, tá? E os meus planos aqui, ó, o plano YZ está no meio da peça e o XZ também está no meio da peça. Como é que eles foram parar no meio da peça? Eles foram parar no meio da peça porque o meu esboço, ó, o meu esboço inicial, ó, ele tá, né, é um quadrado de 100 e esse quadrado de 100 tá, o centro dele está na origem. Então aqui na origem passa um plano e aqui na origem passa outro plano. Então por isso que esses dois planos aqui, o YZ e o XZ, estão bem no meio da peça. E o XY está embaixo, que foi onde foi desenhado o retângulo. Então esse esboço aqui, ó, o XZ, eu vou inserir um esboço nele. Para inserir um esboço, pode ser, tu clica no comando de esboço e clica no plano. Ó, cria um esboço. Vou voltar. Pode ser também, clica no plano e clica em esboço. Vai dar o mesmo resultado. Ou clica nesse botãozinho ali, ó, criar esboço. Também cria um esboço. Esse esboço, se eu desenhar aqui, ó, onde é que ele está? Ele está no meio da peça, né? Está bem no meio da peça. Vou excluir isso aqui. Então, ali uma linha faltou. Então, quando eu desenhar aqui, ó, quando eu desenhar um círculo, um centro aqui, né, ele está no meio da peça. Vou mostrar o recurso de fatiar, tá? O recurso de fatiar é o seguinte, ó, sempre que eu tiver no esboço vai aparecer aqui um conjunto de botões aqui embaixo, ó. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó. O quarto botão é o fatiar. O fatiar, ele tira aquele material que estava na frente e te mostra exatamente o plano de esboço. O plano de esboço está bem no meio da peça, tá? Então às vezes fica mais fácil da gente desenhar. Então eu vou desenhar um círculo. Ele pede para mim o centro do círculo, que vai ser aqui, ó, bem no ponto médio. Clica e aí eu abro o mouse para dar o diâmetro do círculo. Eu posso clicar em qualquer lugar e cotar depois, mas eu posso também cotar agora. Veja que o raio ali, ó, o diâmetro do círculo está ali destacado, ó. Então eu posso digitar aqui, ó, eu quero um diâmetro de 15. Pronto. Ó, ele já sai cotado. Então todo esboço você já pode ir cotando ou faz o esboço e depois usa o comando cota e restrições. Esse aqui já está preto. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada. Ele já está restringido. Então esse esboço, a parte de baixo dele, a parte de baixo do esboço eu quero cortar esse material. Então essa parte de cima dele, né, não seria necessário. Não seria necessário porque eu só quero cortar aqui. Então a gente poderia tirar a parte de cima
com o comando aparar. Ó, aparar, né? Clica, segura e vem arrastando o mouse. Ó, ele apara a parte de cima. Ele elimina a parte de cima. Ele elimina a partir desse ponto aqui, desse ponto de intersecção. Vou dar um Ctrl Z. O que eu vou fazer não vai ser eliminar, mas eu vou transformar essa parte de cima numa linha de construção. Como essa circunferência ela é inteira, se eu transformar em linha de construção, vai transformar todo o círculo. E todo o círculo em linha de construção eu não consigo fazer extrusão. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse comando aqui, ó, dividir, né? Divide entidades curvas em duas ou mais. Ó. Dividir, ó. Ali ele marcou um X aqui e um X ali. É os dois pontos que ele vai dividir. O que ele dividiu? Ao invés de uma circunferência completa, eu tenho um arco em cima e um arco embaixo. Então esse arco de cima eu transformo em construção. E o arco de baixo eu deixo contínuo para me poder extrudar. E aí eu pego a extrusão, ele já selecionou a parte de baixo lá, ó. Eu vou pegar aqui o comando cortar, tá? E eu quero cortar para cá, mas eu quero cortar para o outro lado também. Então não pode ser a direção padrão e nem a direção inversa. Tem que ser simétrico. Daí ele corta para ambos os lados, ó. E em vez de colocar um valor, eu vou colocar passante. Aí ele corta tudo. Ok, tá, ó. Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês, o comando de fatiar o gráfico, o comando de dividir e o comando de extrusão simétrica, tá? Para cortar para os ambos lados. Pode ser corte, mas pode ser também adição de material. E o outro arquivo que eu vou trabalhar agora aqui, ó, é o seguinte, ó, eu vou pegar essa extrusão do bloco, tá? Extrusão do bloco que tem 200 e 100, né, que são as duas, comprimento e largura. Essa extrusão aqui foi feita com 20 milímetros. A extrusão do furo, o esboço tem 20 de diâmetro e tem as duas cotas posicionando ele. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o seguinte, ó. Essas cotas, né, de 200 e 100, elas têm nomes, tá? Tem nomes. Aqui ela tem um valor, ela está me mostrando o valor, 200 e 100. Primeiro, segundo botão, terceiro botão. Ó, aqui, ó, valor, exibe as dimensões do esboço como valor calculado. Eu vou clicar aqui do lado desse triângulo pequenininho ali, ó, e eu vou pegar aqui, ó, nome. Aí ele vai me dizer que aquela dimensão lá é a D0, essa dimensão é a D1. Ou seja, a primeira cota que eu faço no primeiro esboço é a D0, a segunda cota é D1 e assim por diante. Lá no outro esboço, nesse esboço aqui, ó, a D6 é o diâmetro, a D4 e a D9 é a posição, tá? Então toda cota tem um nome. Mas o que a gente pode fazer com esses nomes? A gente pode fazer, aqui tem, ó, valor, tem também expressão, tolerância e valor exato. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer equações, ó. Por exemplo, por uma necessidade de projeto, eu quero que a largura da peça seja a metade do comprimento. Então assim, mas então é só pegar esse 100, né? Ali, se o comprimento é 200, eu coloco 100, tá na metade? Tá. Mas se eu alterar esse 200 para 100, aí eu tenho que alterar esse 100 para 50. Mas eu quero que isso aconteça automático, ou seja, mudou o comprimento, muda a largura. Então esse 100 aqui, ó, esse 100 aqui não pode ser o valor 100, tem que ser uma fórmula matemática que a gente vai escrever assim, ó, igual. Então essa medida de 100 eu quero que aquele 100 seja dividido por 2. Quem é aquele 100? Aquele 100 é o D0, ó. Então igual a D0
dividido por 2. Enquanto tiver vermelho ali o texto é porque não vai dar certo. Ó. Dividido por 2. O texto ficou preto é porque a equação que eu digitei está coerente. E aí eu vou dar um OK. E aí ele vai, ó. Aquela ali tem 100 e esse aqui tem 50 e tem um fx. Fx é porque isso aqui é uma fórmula. Coloquei esse aqui 200. Ó, esse aqui já calculou para 100. Então a largura sempre vai ser a metade do comprimento. O comprimento é D0. A espessura da extrusão também, ela pode ser equação, ó, igual D0, né? D0 igual a D0. Não, D0, sei lá, 20% do D0, que é o comprimento. Então a espessura vai ser 20% do comprimento. Então, asterisco, que é uma multiplicação, 0,2. OK. Então, a espessura, a extrusão, 20% do comprimento. O furo. Eu quero que o furo sempre fique centralizado. Então, eu posso pegar essa cota e pegar o comprimento da peça dividido por 2, né? Então, essa cota aqui, ó, vai ser igual a D0 dividido por 2. E essa cota aqui vai ser igual a D1 dividido por 2. Ó, centralizou. Tá? E o diâmetro do furo, o diâmetro do furo, ó, centralizou. Pode acontecer, então tudo está em função do comprimento, né? Vou dar um comprimento de 20. Olha o que acontece. Eu vou ter o comprimento de 20. Ele calculou a largura, calculou a espessura, centralizou o furo, mas olha o que aconteceu. O furo ficou muito grande, né? O furo ficou muito grande para essa medida aqui. Tá? Então, se eu botar o comprimento de 80, né? 80, vamos ver o que acontece. Ó. Então eu vou botar uma fórmula para o furo também, ó. Né? Vou botar uma fórmula para o furo, porque o furo sempre vai ser 20. Então, se eu botar uma medida muito pequena no comprimento, esse furo vai ficar maior do que a peça. Então, esse furo vai ser igual a D0, que multiplica 0,25. Então, vai ser 25% do comprimento. 25% do comprimento. Ou pode ser da largura, né? Então, D1, 25% da largura da peça. OK. Então agora não tem risco, né? Se eu deixar a peça bem comprida, tá? Vou deixar uma peça com 500 de comprimento. Ó, 500 de comprimento. 500 de comprimento, a largura é metade, a espessura tem aquela porcentagem, o furo, né, também tem um diâmetro e o furo está sempre centralizado. Se eu botar um valor muito pequeno, de 20, que eu tinha botado antes, tá? OK. Ó, o furo aqui sempre vai estar aqui, é 25% da largura da peça. Certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Mais um detalhezinho é o seguinte, ó. Às vezes as restrições, tá? As restrições às vezes elas acabam atrapalhando, assim, sem querer, tá? Sem querer, às vezes a gente acaba colocando uma restrição de forma automática, tá? De forma automática, e isso depois atrapalha, tá? Depois atrapalha. Então, às vezes uma linha pega no ponto do meio da outra, tá? Pega no ponto do meio e a gente quer botar uma cota e não consegue, tá? Então, por exemplo, aqui eu desenho um esboço, tá? E ao desenhar o esboço, ó, sem querer eu pego o meio daquela linha. Pego o meio daquela linha, não era para pegar o meio, mas ele pegou, tá?
ficou. Aí eu tento cotar, né? Cota essa medida aqui, ele deixa eu cotar, né? Deixa eu cotar, e daí eu tento mexer nessa medida aqui, ó, e ele me diz que não dá, né? Não me diz que não dá. Pode ver que o esboço está todo ele preto. Por quê? Porque eu desenhei no meio, né? Deixa eu dimensionar o outro esboço aqui. Deixa eu fechar esse, pegar esse esboço, vamos botar dimensões, né? A gente nunca deve deixar o esboço sem medidas, tá? Ele sempre tem que estar dimensionado, sempre dimensionado, tá? E sempre também com restrições. Ó, botei medidas e aqui ele não deixa. O que eu teria que fazer? Ou, tá? Ou eu deleto isso aqui e faço de novo, né? Esse esboço aqui. Ou então eu venho aqui nesse botão aqui, ó, no segundo, exibir todas as restrições, tá? Aí ele me mostra as restrições que tem no esboço e eu excluo, tá? Ó, como é que exclui uma restrição? Essa restrição aqui, ó, seleciona ela, ó, seleciona a restrição, direito e excluir. Excluir a restrição. Agora essa linha ficou azul, ó, agora eu consigo dimensionar, ó, porque eu excluí a restrição. Aqui, ó, ficou aqui, ó, aqui ele está livre, ó. Então vamos botar aqui colinear, ó, colinear essa linha com essa linha. Pronto. Essa aqui tá roxa, roxa ou azul, ó, tá assim. Então vamos botar um colinear dessa linha com essa linha. Agora ficou tudo preto. E essa linha aqui, vamos aparar ela. Pronto. Ok. Ó, agora tá restringido. Eu quero para trás, ó. Cortar passante. Então, às vezes as restrições atrapalham. Se atrapalham, a gente tem que excluir. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.